O vento cortava a vasta estepe mongol, levantando poeira e espalhando cheiro de sangue e fumaça. Era um mundo sem leis, onde apenas os mais fortes sobreviviam. Clãs nômades vagavam pelas planícies, saqueando, lutando e dominando os mais fracos. Não havia reis, não havia ordem, apenas a força definia o destino de um homem. Foi nesse caos que nasceu Temujin. Seu pai, Yesugei, era o líder do clã Borjigin, uma tribo guerreira que, por um breve momento, detinha certo poder sobre a Mongólia. Quando seu filho veio ao mundo, um xamã fez uma profecia estranha. Ele será um grande conquistador, mas o mundo terá que sangrar para que ele chegue ao topo. Desde o nascimento, Temujin parecia destinado à guerra. Seus punhos, pequenos e cerrados, seguravam um coágulo de sangue, um presságio de um futuro marcado por batalhas. Mas a Mongólia não era um lugar onde as profecias se cumpriam sem luta. Seu caminho até o trono das estepes seria longo e implacável. Ainda criança, ele aprendeu a cavalgar antes mesmo de caminhar. Seu pai, um homem duro e ambicioso, o ensinou que a sobrevivência exigia coragem. Mas nem mesmo a força de Yesugei poderia protegê-lo do destino cruel que o aguardava. A primeira grande tragédia estava prestes a acontecer, e a história de Temujin tomaria um rumo sombrio, moldando o menino em algo muito mais perigoso do que qualquer xamã poderia prever. Yesugei, o pai de Temujin, voltava de uma viagem quando aceitou uma refeição de estranhos. O gesto de hospitalidade escondia um veneno lento e letal. Dias depois, o outrora poderoso líder do clã Borjigin caiu morto, deixando sua família vulnerável à crueldade das estepes. A queda foi imediata. Sem um chefe forte para guiá-los, os Borjigin foram traídos pelos próprios aliados. A viúva de Yesugei, Oelun, e seus filhos foram abandonados à própria sorte, expulsos da tribo como se fossem simples fardos a carregar. Agora, sem proteção, sem suprimentos e sem aliados, a família de Temujin estava condenada a perecer no frio cortante da Mongólia. Oelun, no entanto, se recusou a aceitar o destino imposto. Determinada a manter seus filhos vivos, ela ensinou Temujin e seus irmãos a pescar, caçar pequenos animais e sobreviver apenas com o que encontrassem. O menino aprendeu cedo que a vida era uma batalha constante, e fraqueza significava a morte. Mas a fome corroía seus ossos, e a rivalidade entre irmãos tornou-se inevitável. O primogênito da família, Bekter, filho de outra esposa de Yesugei, começou a assumir o controle da comida e dos poucos recursos que restavam. Temujin não aceitou. Com apenas 14 anos, ele e seu irmão Khazar decidiram agir. Em um ataque frio e calculado, mataram Bekter, seu próprio meio-irmão. A Mongólia não perdoava os fracos. Temujin não seria um deles. Esse instinto impiedoso, que surgia agora pela primeira vez, logo se tornaria sua marca registrada. Mas o destino ainda tinha outros desafios para o jovem guerreiro, e o próximo seria o pior de sua vida. Após a morte de Bekter, a presença de Temujin tornou-se uma ameaça para os clãs vizinhos. Seu nome já era sussurrado entre os guerreiros, e sua ambição começava a incomodar os líderes das tribos rivais. Antes que pudesse construir sua própria força, ele foi capturado pelos Taishud, antigos aliados de seu pai. Eles não lhe deram o luxo de uma morte rápida. Em vez disso, transformaram-no em um escravo. Um colar de madeira, pesado e cruel, foi preso em seu pescoço e pulsos, imobilizando seus braços. Ele não era mais um guerreiro, apenas um prisioneiro sem nome, sem liberdade, sem futuro. O tempo passou, e a humilhação queimava em seu peito. Mas Temujin não aceitaria seu destino. Toda noite, ele observava, memorizava os turnos dos guardas, escutava as conversas, esperava. A chance veio em uma noite sem lua. Quando os guardas relaxaram, ele golpeou um deles com o próprio colar e correu. Os rios congelados cortavam seus pés, o vento uivava como um espírito vingativo, mas ele não parou. Foi um simples camponês que mudou seu destino. Um homem, cujo nome se perdeu na história, escondeu Temujin em um cesto de lã, enganando os Taishud. Graças a ele, o jovem guerreiro escapou. E com essa fuga, algo mudou dentro dele. Ele não seria mais caçado. Agora, ele seria o caçador. Temujin não voltaria apenas para sobreviver. Voltaria para conquistar. E sua primeira guerra estava prestes a começar. Temujin cavalgou sem descanso. O frio mordia sua pele, mas seu sangue queimava. A fuga não significava apenas liberdade, significava um novo começo.
Ele não seria mais um homem perseguido. Era hora de se tornar um líder. Seu primeiro objetivo era claro: encontrar Bort. A esposa que ele havia escolhido ainda na infância, aquela que simbolizava a união de clãs, havia sido sequestrada pelos Merquitas. Para resgatá-la, ele precisaria de algo que nunca teve: aliados. Temujin não tinha um exército, mas tinha um nome. Seu retorno chamou a atenção de Togru, líder do poderoso clã Keraita, que outrora fora aliado de seu pai. Com a promessa de lealdade, Togru concedeu-lhe tropas. Além disso, um velho amigo, Jamuka, ofereceu apoio, acreditando que juntos poderiam governar a Mongólia. Com um exército pequeno, mas determinado, Temujin partiu para o confronto. O ataque foi brutal e rápido. Ele e seus guerreiros cercaram o acampamento dos Merquitas e os destruíram antes que pudessem reagir. Bort foi resgatada, mas algo estava errado: ela estava grávida. O filho que carregava poderia ser de outro homem. Isso não importava. Temujin a aceitou de volta sem hesitar. Na Mongólia, poder não vinha do sangue, mas da força. Essa vitória foi um marco. Guerreiros começaram a se juntar a ele, fascinados por sua ousadia. Mas seu sucesso trouxe ciúmes e Jamuka, seu antigo aliado, logo se tornaria seu pior inimigo. A Mongólia não era grande o suficiente para os dois. A guerra contra Jamuka foi inevitável. O antigo amigo de Temujin, agora seu maior rival, reuniu um exército poderoso para destruir sua ascensão. Durante a batalha, os guerreiros de Temujin lutaram com bravura, mas foram superados pelo número esmagador de inimigos. Derrotado, ele foi forçado a fugir. Jamuka não demonstrou piedade. Ele capturou 70 dos guerreiros de Temujin e os executou de forma cruel, fervendo-os vivos. Essa brutalidade não foi esquecida, e, anos depois, muitos dos próprios aliados de Jamuka o abandonariam, reconhecendo a liderança justa e estratégica de Temujin. Mas essa derrota não o quebrou. Pelo contrário, ensinou-lhe uma lição valiosa: a Mongólia precisava mais do que força. Precisava de ordem. Com seu poder crescendo novamente, ele estabeleceu a Yasa, um código de leis rígido que transformaria as tribos em uma verdadeira nação. Lealdade era recompensada. Traição era punida com a morte. Além disso, Temujin reformulou o exército mongol. Ao invés de manter as antigas lealdades tribais, ele criou unidades baseadas no mérito. Agora, soldados eram promovidos não por nascimento, mas por habilidade e coragem. Seu exército era diferente de qualquer outro, e ele logo provaria isso ao mundo. A primeira grande conquista de Temujin estava próxima, e a muralha mais impenetrável do mundo seria seu próximo alvo. Ao norte, suas tribos estavam unificadas, seu exército era imbatível e sua liderança inquestionável. Mas ao sul, além da imponente muralha da China, estava um império rico, próspero e fragmentado, a dinastia Jin, que governava Pequim e o norte do país. Era o maior inimigo que ele já enfrentará. Os mongóis não temiam muralhas. Eles as contornavam. E foi exatamente isso que fizeram. Em uma campanha relâmpago, o exército de Temujin ultrapassou as defesas chinesas e começou uma devastação sistemática. Aldeias foram destruídas, cidades saqueadas. Os generais chineses, acostumados a combater exércitos mais lentos e menos organizados, não tinham resposta para os ataques rápidos e coordenados dos mongóis. Porém, Pequim era diferente. Cercada por muralhas de 12 metros de altura, a cidade resistia. Mas Temujin não tinha pressa. Ele cercou Pequim, cortou seus suprimentos e esperou. Meses depois, a fome e o desespero tomaram conta da cidade. Foi nessa campanha que ele utilizou uma das primeiras armas biológicas da história. Cadáveres infectados foram catapultados para dentro das muralhas, espalhando doenças e acelerando a rendição. Quando Pequim caiu, a Mongólia não era mais apenas uma confederação de tribos. Era um império. Mas a fúria de Temujin ainda não estava saciada. Havia um reino que ousara desafiá-lo, e sua vingança seria inesquecível. A conquista da China foi apenas o começo. O Império Mongol crescia, mas uma afronta imperdoável estava prestes a selar o destino de outro reino. No oeste, a Pérsia florescia sob o governo do Shah de Corásmia. Suas cidades eram ricas, seus mercados prósperos, e seu exército, respeitável. Buscando estabelecer relações comerciais, Gengis Khan enviou uma caravana diplomática. Mas o Shah viu aquilo como uma ameaça. Ele prendeu os comerciantes mongóis e os executou.
Temujin não deixou isso passar. Ele enviou 3 embaixadores para exigir justiça. O Shah, arrogante, não só os matou como enviou de volta apenas suas cabeças. Se ele queria guerra, ele teria. Em 1219, Gengis Khan marchou para a Pérsia com 200.000 soldados. O que aconteceu a seguir foi uma destruição sem precedentes. Cidade após cidade, os mongóis não apenas venciam, eles exterminavam populações inteiras. Samarcanda, uma das joias da Pérsia, caiu em poucos dias. O Shah fugiu, mas não escapou do destino. Foi caçado até uma ilha remota, onde morreu sozinho, abandonado pelos próprios homens. Para os mongóis, a guerra havia sido vencida. Mas para o resto do mundo, esse massacre foi um aviso. Agora, todos sabiam o que significava desafiar Gengis Khan. E sua fúria ainda não havia chegado à Europa. O Ocidente ouvia rumores sobre os mongóis. Histórias de cidades queimadas, exércitos aniquilados e governantes reduzidos a fugitivos espalhavam o terror. Mas para a Europa, esses contos ainda pareciam distantes, até que deixaram de ser. Em 1223, os exércitos de Gengis Khan cruzaram as estepes russas. Os principados eslavos, fragmentados e despreparados, tentaram resistir, mas foram massacrados na Batalha do Rio Cauca. Os poucos sobreviventes fugiram, levando consigo apenas um nome: Gengis Khan, o flagelo de Deus. O avanço continuou, alcançando as fronteiras da Hungria e da Polônia. Os reinos cristãos, alarmados, começaram a se preparar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma rebelião eclodiu na Mongólia, obrigando Gengis Khan a voltar. Mesmo ferido e envelhecido, ele não podia ignorar desafios internos. A revolta foi esmagada com brutalidade, mas a campanha europeia foi interrompida. Foi durante essa jornada de volta para casa que o grande conquistador enfrentou seu último inimigo, o tempo. Ele já não era o jovem guerreiro que escapara da escravidão. O peso das batalhas e dos anos cobrava seu preço. Na última expedição contra o Xixia, no oeste da China, Gengis Khan sofreu um ferimento grave, talvez uma queda de cavalo, talvez uma antiga doença agravada. Mas mesmo no leito de morte, ele ainda arquitetava batalhas. O homem que dominou metade do mundo estava prestes a enfrentar seu último desafio, a própria mortalidade. Em 1227, Gengis Khan morreu. As circunstâncias exatas de sua morte permanecem um mistério. Alguns dizem que foi devido ao ferimento na batalha. Outros sussurram que foi envenenado. O próprio Khan, prevendo o fim, ordenou que sua morte fosse mantida em segredo até que sua última campanha estivesse concluída. Seu corpo foi levado para um local desconhecido. Os relatos dizem que qualquer um que cruzasse o cortejo funerário era morto, garantindo que o local de descanso do grande conquistador jamais fosse descoberto. Até hoje, ninguém encontrou sua tumba. Mas seu verdadeiro legado não estava em sua sepultura, e sim no império que deixou para trás. Seus filhos e netos expandiriam ainda mais suas conquistas, criando o maior império contínuo da história. Séculos depois, sua influência ainda ecoa. Estima-se que 1 em cada 200 homens no mundo seja descendente direto de Gengis Khan. Seu impacto moldou nações, guerras e até culturas. O conquistador morreu, mas seu nome jamais seria esquecido. Gengis Khan foi mais do que um guerreiro. Foi um estrategista, um líder e um visionário que transformou tribos dispersas no maior império da história. Seu nome se tornou sinônimo de poder e terror. Mas sua história não é apenas sobre sangue e batalhas. É sobre como um homem, nascido sem nada, moldou o destino do mundo com sua determinação implacável. Agora, a pergunta fica para você: ele foi um herói ou um vilão? Um gênio militar ou um tirano sanguinário? Deixe sua opinião nos comentários. O legado de Gengis Khan ainda vive, e você faz parte dele.